Começa agora. Aedas no ar. Não há reparação nem garantia de direitos sem a participação das mulheres. Olá, está começando o seu informativo semanal sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e vamos juntos nesta primeira edição do Aedas no Ar neste mês de março. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas na Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Você está ouvindo Aedas no ar. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre os projetos de demandas das comunidades, o anexo 1.1, os anexos 1.3 e 1.4 e sobre o plano de trabalho da AEDAS. E mais, março chegou e é tempo de reafirmar o protagonismo das mulheres na caminhada das comunidades atingidas em busca de reparação integral, bem como na luta constante por direitos em todos os espaços da sociedade. E enquanto a sociedade não muda, não compreende os direitos das mulheres como plenos, as mulheres seguem em marcha, em luta para que sejam respeitadas, protagonistas e livres de todas as formas de violência. E abrimos o nosso programa falando exatamente sobre isso com uma entrevista com a Daiane Assis, técnica da AEDAS, na equipe de marcadores sociais da diferença, que traz uma reflexão sobre a luta das mulheres atingidas por reparação. Ei, Daiane, bem-vinda. Para começar a nossa prosa, você poderia explicar para os ouvintes qual o papel da equipe de marcadores sociais da diferença? Olá, Lucas. Olá, ouvintes da Rádio Aedas no Ar. A equipe de marcadores sociais da diferença, ela é responsável pelo levantamento e sistematização dos dados relacionados à caracterização étnico-racial da população e do território atingido. Ela é responsável por um diálogo em uma perspectiva de educação das relações étnico-raciais, políticas afirmativas, territórios e direitos para a igualdade racial. É responsável também pela promoção da autoidentificação de danos causados e agravados pelo rompimento da barragem, mais focada nos grupos socialmente vulnerabilizados. Os grupos socialmente vulnerabilizados nós podemos classificar como aqueles grupos que têm seus direitos protegidos pela lei e que sofrem vulnerabilidades históricas, como, por exemplo, mulheres, população negra, grupos geracionais, pessoas com deficiências e que, portanto, precisam ter seus direitos protegidos dentro da perspectiva de vulnerabilidade socioeconômica e outras vulnerabilidades. Ô Daiane, historicamente há desigualdades de gênero no acesso a recursos socioeconômicos em nossa sociedade? Sim. A desigualdade de acesso a recursos econômicos é um dos sintomas mais marcantes das desigualdades de gênero e da vulnerabilidade socioeconômica vivenciada pelas mulheres. Em geral, as mulheres ganham menos comparado aos homens, mesmo exercendo os mesmos cargos. Elas estão em menor número em posição de chefia, trabalham de forma mais precarizada do ponto de vista dos direitos trabalhistas e exercem mais trabalhos não remunerados. Têm menos acesso a bens, créditos e propriedades. Exercem significativamente menos cargos políticos e ainda assumem carga significativa de trabalho doméstico e de cuidados. Essas desigualdades elas são potencializadas quando analisamos o rendimento entre as mulheres associada a outras dimensões, como, por exemplo, raça. Isso nós chamamos de interseccionalidade. É por isso que é muito importante nós falarmos sobre a vulnerabilidade socioeconômica das mulheres atingidas, entendendo que a vulnerabilidade, ela significa a dificuldade de acesso que os sujeitos, que as pessoas vão ter em relação à estrutura e oportunidade, não só delas mesmas, mas também de suas famílias. Então, a ideia de vulnerabilidade, ela está muito ligada com o empobrecimento das mulheres e as dificuldades
dificuldades de garantir a sua sobrevivência. Mas não é só isso. A vulnerabilidade, ela é um fenômeno mais amplo que vai incluir outras dimensões, como, por exemplo, os aspectos educacionais, de saúde, culturais, ambientais e outros. Vocês da equipe de marcadores sociais da diferença entendem que as desigualdades históricas de acesso à renda impactam também na maneira que os danos são vivenciados pelos diferentes sujeitos, como, por exemplo, neste caso, as mulheres? Sem dúvidas, gênero ele é um marcador de desigualdade e sem ele não é possível entender os desdobramentos do desastre e crime, seja quando nós falamos na dimensão dos danos ou das ações e medidas a serem construídas na reparação integral, porque ela precisa reconhecer as violações de direitos sofridos pela diversidade de sujeitos atingidos. E é por isso que afirmamos que a desigualdade de acesso aos recursos econômicos representa uma barreira de acesso a outros direitos e oportunidades por parte das mulheres atingidas. E como o desastre e crime impactou a vida socioeconômica das mulheres atingidas? Olha, se as mulheres atingidas, elas já viviam uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, o desastre crime, ele vai agravar a dificuldade de acesso a alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, água, moradia, alimentação, acesso a medicamentos e também o acesso à justiça, transporte público, entre outros. É importante a gente frisar que quando nós falamos que as mulheres elas foram vítimas do desastre crime da Vale, ocorrido em Brumadinho, nós estamos falando que esse não acesso a recursos econômicos vivido pelas mulheres, ele foi ampliado pelo próprio desastre. Então, nesse sentido, há uma inter-relação do desastre crime com as fraturas socioeconômicas causadas pela reorganização da economia local. Então, você tem uma diminuição das atividades produtivas e se isso já é desastroso para a população atingida, as consequências são ainda mais profundas para os grupos historicamente vulnerabilizados, como, por exemplo, as mulheres, a população negra e as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ei, Daiane, e por que é necessário que as mulheres acessem formas de reparação específicas? Olha, a nossa população atingida, ela é diversa. Então, o processo de reparação integral, ele precisa considerar essas especificidades e diversidades dos diferentes sujeitos, respeitando seus modos de vida e o contexto sociocultural em que eles já estavam inseridos. Isso precisa acontecer porque nós vivemos em uma sociedade muito desigual em relação à economia, à igualdade de gênero, de raça. Então, as ações de reparação, elas devem garantir a diversidade e a equidade de oportunidade para as pessoas atingidas. Quando nós falamos de formas específicas de reparação, nós não estamos falando em privilegiar determinados grupos ou sujeitos com a reparação. É pelo contrário, mesmo com a existência de mecanismos recentes que visam a promoção da igualdade, nós não podemos afirmar que as opressões e discriminações elas foram superadas. Isso porque uma sociedade que é profundamente desigual, se nós estabelecemos a mesma forma de reparação para todos os sujeitos, na prática nós estamos excluindo aqueles e aquelas que nunca tiveram acesso à proteção social, educação, políticas públicas, recursos e oportunidades. É por isso que nós trabalhamos com o princípio de equidade, que se baseia no tratamento diferenciado entre os diferentes, como forma de garantir e proteger o direito à igualdade e à não discriminação. Você poderia explicar para a gente o que são ações afirmativas e por que é tão importante falar sobre esse tema no processo de reparação? Nós chamamos de ações afirmativas o conjunto de ações e medidas reparadoras que são voltadas para eliminar as desigualdades históricas vividas por determinados grupos sociais. Não importa se essa exclusão social ela ocorreu no passado ou no presente. Quando nós falamos no contexto de desastre e crime, os grupos que historicamente são vulnerabilizados, como as mulheres, população negra, pessoas com deficiência e pessoas idosas,
essa condição de vulnerabilidade ela é agravada pelo desastre. Então é por isso que o processo de reparação, para ele ser justo, igualitário, ele precisa levar em conta essas condições de agravamento e construir medidas que dão resposta às especificidades desses grupos. É aí que entra o papel das ações afirmativas no processo de reparação. Garantir que o agravamento das vulnerabilidades históricas não seja um impeditivo do acesso desses grupos a nenhuma forma de reparação. E, por fim, Daiane, qual a importância da auto-organização das mulheres para a construção da governança popular do anexo 1.1 e o acesso aos recursos disponíveis? Olha, nós temos dados produzidos pela AEDAS que demonstram que as mulheres são a maioria entre as pessoas atingidas nos espaços participativos. Nós mostramos esses dados no 3º capítulo do dossiê Gênero e Reparação Integral, que está publicado em todos os meios de comunicação da ATI. Então, sendo a maioria em participação, é muito importante que as mulheres ocupem os espaços de decisão dentro da governança popular para garantir que as pautas específicas das mulheres sejam debatidas, mostrando os danos agravados às mulheres, como as mulheres desejam ser reparadas e quais são as suas urgências. Então, por isso que além da gente falar sobre a paridade na ocupação das cadeiras na instância da governança, é importante também falar de espaços específicos para que as mulheres atingidas possam se reunir e dialogar sobre a importância de ter ações afirmativas para as mulheres, tanto nos projetos comunitários ou no acesso a crédito e microcrédito, porque isso, sem dúvida, fomenta e fortalece a articulação e a auto-organização das mulheres no território. Valeu, Daiane, muito obrigado. E o AEDAS no Ar continua aberto para o debate sobre os marcadores sociais da diferença presentes nos territórios atingidos. A gente vai ali e, na volta, vamos falar sobre os projetos de demandas das comunidades, o anexo 1.1, sobre os anexos 1.3 e 1.4 e ainda alterações no plano de trabalho da AEDAS. Um intervalinho rápido e voltamos já. Estamos apresentando AEDAS no Ar. Voltamos a apresentar AEDAS no Ar. Voltamos. Continue com a gente, este é o seu informativo sobre como anda a reparação dos danos que a Vale causou pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da AEDAS, Assessoria Técnica Independente, que trabalha ao lado dos atingidos e atingidas por reparação integral. direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. Hora de amplificar as vozes do Paraopeba aqui no nosso encontro. E nesta edição, convidamos mulheres atingidas, lideranças comunitárias, para nos falar sobre de que maneira os projetos de demandas das comunidades, a reparação socioeconômica é importante para elas e todas as mulheres da região. Começamos com a capitã Pedrina Cota Sejo Dange, liderança da região 2. A expectativa é grande porque é o que nos restou. Desde o atropelo do governo nas nossas decisões, onde o governo e as instituições de justiça deliberaram sem nos ouvir, então o anexo 1.1, o último ponto, a alternativa para que nós realmente tenhamos o controle, a governança daquilo que, enfim, é dos atingidos. Então, a expectativa de que nós consigamos construir de fato alguma coisa. O dinheiro não paga nenhuma vida. O dinheiro nunca vai repor a natureza que foi destruída. Mas nós precisamos, de alguma forma palpável, conseguir validar e deixar um legado para as populações futuras, os jovens e as crianças que vale a pena a luta, vale a pena o viver coletivo, vale a pena ter esperança, confiança e respeito à natureza. Mais uma das vozes da gente e agora a vez da Valéria Carneiro, do assentamento Pastorinhas em Brumadinho. Ela fala da importância do compartilhamento de informações para fortalecer a participação das pessoas nas decisões sobre o anexo. Quando você coloca isso para mais pessoas e quando é presencial ele tem um peso maior, as pessoas conseguem visualizar os desenhos, as letras. Então, quando você vem para um espaço participativo, que essas diretrizes são colocadas
E muito na linha freiriana, quando você tem o desenho da letra, o desenho no chão, o cartaz, há um pertencimento e há um envolvimento do atingido naquele espaço. Então, eu acho de suma importância essas áreas, esses espaços de construção, para que as pessoas se vejam parte delas. Pare, olhe, escute. Que trem é esse? Hora de mais conhecimento no nosso programa, hora de saber que trem é esse de autonomia. Nós definimos autonomia como a capacidade de alguém decidir sobre os diversos aspectos da sua vida sem a dependência, mas principalmente sem interferência de outras pessoas. Eu acho que isso é especialmente importante em uma sociedade onde mulheres e homens são tratados de maneiras profundamente desiguais. Nesse sentido, essa pauta da autonomia vai se constituir para as mulheres como uma reivindicação política histórica, que significa, em resumo, poder lutar por direitos, lutar por igualdade, por independência econômica, pelo direito de decidir sobre o próprio corpo, pelo direito de ser vista como alguém que merece respeito dentro da sua casa, da sua comunidade, do seu território, enfim, de todo e qualquer espaço dentro de uma sociedade. Por isso, a participação social das mulheres atingidas é fundamental para a garantia da autonomia. É preciso ocupar os espaços de decisão, fortalecer as mulheres como um grupo político, construir um processo de auto-organização dentro do território e, a partir dessa auto-organização, é importante que as mulheres atingidas construam coletivamente um processo que possibilite decidir qual reparação as mulheres querem. Com a chegada do mês de março, que é o mês do Dia Internacional das Mulheres, um dia histórico de luta, nós gostaríamos de reforçar a importância da participação política e social das mulheres, mas principalmente a importância do anexo 1.1 na reparação de direitos. Com a contratação da entidade gestora, é preciso que as mulheres estejam atentas a todas as novas informações e presentes nos espaços participativos programados para pautar e principalmente para garantir o acesso aos recursos do programa de crédito e microcrédito e dos projetos comunitários. Por isso é muito importante que nesses 90 dias da construção da proposta definitiva da entidade gestora, as mulheres atingidas participem e decidam sobre os rumos da governança popular. Nós reafirmamos aquela máxima de que sem participação não há reparação e muito menos autonomia para as mulheres atingidas. Você está ouvindo AEDAS no ar. Seguimos e é momento de falar sobre as novas definições no plano de trabalho da AEDAS. O comunicador Diego Cota chega com as informações sobre o eixo Diretrizes da Reparação. Nesta edição, voltamos a falar sobre o novo plano de trabalho da AEDAS e as alterações significativas na estrutura e metodologia da assessoria. Uma dessas mudanças é a unificação da gestão e da atuação das equipes nas regiões 1 e 2 e a reestruturação das equipes, funções e eixos de atuação. Na edição passada, falamos do eixo de participação informada. Agora é a vez de falar do eixo de diretrizes da reparação do acordo judicial. Esse eixo é composto pelas equipes de marcadores sociais da diferença, estratégias jurídicas da reparação e povos e comunidades tradicionais. Nina Jorge, gerente-geral do eixo de diretrizes da reparação do acordo judicial, nos explica o que foi proposto para esse eixo. O eixo de diretrizes da reparação é um eixo transversal no projeto. Isso significa o quê? Significa que as equipes desse eixo dialogam com todas as outras do projeto, tanto do eixo de participação quanto do eixo de reparação do acordo judicial, para a produção de diretrizes jurídicas, socioeconômicas e étnico-culturais para orientar as equipes que atuam tanto na reparação do acordo quanto no diálogo com as pessoas atingidas. As equipes desse eixo se dedicam, então, principalmente ao trabalho com os grupos vulnerabilizados do território, que são, por exemplo, a população negra, as mulheres, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, entre outros. E a gente faz esse trabalho através de estudos, de marcos teóricos, normativos, que abrangem a diversidade das comunidades atingidas assessoradas e também dos direitos que foram violados com o rompimento e o cumprimento do regimento brasileiro e também internacional no que tange os direitos humanos em sua integralidade. Com frequência, as equipes desse eixo estão em diálogo com as instituições, por exemplo, as instituições de justiça e órgãos competentes para garantir o direito desses sujeitos, seja através de pedidos via ofício, da promoção de espaços de formação e informação e da produção de materiais técnicos sobre os direitos específicos. Nos próximos programas, falaremos de outros eixos e suas respectivas equipes na nova estrutura da AEDAS.
No entanto, você já pode se familiarizar com eles na 27ª edição do jornal Vozes do Paraopeba, disponível em nosso site aedasmg.org. Era isso que tínhamos para hoje, gente. Nosso programa está terminando. Muito obrigado a você que nos acompanha, que é sempre a nossa melhor companhia aqui nesse espaço. Compartilhe os nossos conteúdos e nos siga nas redes sociais pelo @aedasmg. Um abraço e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. Captação e edição de áudio, João Paulo Dias. E contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS, sob a coordenação de Elaine Bezerra e gerência de participação informada do projeto AEDAS Paraopeba.